Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nesta oportunidade, estamos ainda continuando nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical, numa lição que tomamos para o primeiro trimestre do ano de 2024. Neste trimestre, temos estudado o livro do profeta Jeremias, depois Lamentações. A última lição foi o profeta Miqueias e hoje o nosso estudo é no livro de Sofonias. E nós justificamos, como de outra vez, porque começamos com Jeremias e depois outros profetas ou outros livros. Primeiro, porque queríamos estudar o livro do profeta Jeremias e tivemos 10 lições no trimestre. Mas como o trimestre envolve 13 domingos, então acrescentamos Lamentações, que é bem pertinente, porque é livro também escrito por Jeremias. Depois o Miqueias, que foi também um profeta do tempo, digamos assim, anterior a Jeremias, mas falava a mesma coisa. E Miqueias até é citado lá no livro de Jeremias, porque o que ele profetizou era o que Jeremias também anunciava ao povo. Aí o povo percebeu, o profeta Miqueias falou, e esse agora está falando a mesma coisa, tendo uma boa separação de tempo. E agora Sofonias, que é mais perto um pouco de Jeremias, mas também anuncia aquilo que é normal dos profetas. O caminho errado que o povo estava tomando e a necessidade de deixar esse caminho errado e ir, sim, para um novo modo de viver, segundo o que Deus tinha ensinado ao povo no deserto, através das suas leis, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, dados através de Moisés, e do que estavam afastados e por isso transgredindo, envolvendo-se terrivelmente em idolatria e outras transgressões mais resultantes do afastamento de Deus. E agora Sofonias também vai estar falando para nós próximo, no mesmo assunto, como estamos dizendo, de Jeremias, pelo que estamos aproveitando e trazendo esse estudo deste livro de Sofonias. Para este estudo, na nossa lição para a Escola Bíblica, já a lição de número 13, temos o textuário que diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2, verso 3. Ou seja, dentro de um quadro em que só se fala da transgressão do povo e a consequente, vamos dizer assim, repreensão de Deus, castigo de Deus, que logo viria,
Deus, entretanto, sempre nessas suas mensagens tem por objetivo a que muitos, tomando esta palavra como um novo, como um alerta ou uma orientação, um conselho, mudem de vida e sejam salvos. Ou aqueles que já são mansos ou que têm o juízo de Deus, busca a justiça de Deus, muito bem, esses serão guardados no dia mau, quando Deus vier trazer a correção para tantas transgressões do ser humano sobre a face da terra. E isso nos diz simplesmente isso: anda direito e eu vou proteger quando vier o tempo da calamidade, da ira de Deus contra o homem pecador. A nossa leitura bíblica em classe é proposta nos versos de 1 a 7 do primeiro capítulo deste livro. E assim, vamos para o esboço desta lição. Lição 13, livro de Sofonias. Muito bem, nós temos por costume usar um desenvolvimento por 3 subtítulos, sendo eles, primeiro, juízo contra Judá e Jerusalém, capítulo 1. Segundo subtítulo, juízo contra várias nações, capítulo 2. E exortação ao arrependimento e esperança, capítulo 3. Quase que podemos tomar esses 3 subtítulos para qualquer livro de profeta, porque todos eles são enviados por Deus e a maioria, quase que totalidade, é para falar disso. Um povo desviado de Deus, tanto o próprio povo que Deus chama seu povo, ou aqueles que dizem ser povo de Deus, como outros estranhos, sempre em algum caminho errado, e Deus levando mensagem de qual é o caminho certo e do perigo e do juízo de Deus certamente virá, e no qual poderão estar como culpados, condenados, no caso de estarem contrários aos princípios de Deus. Aí em tela aparece o texto que nos diz: Sofonias é um profeta do mesmo período tenebroso da história do povo de Deus, do qual também profetizaram Miqueias e Jeremias. É uma das muitas vozes pelas quais o Senhor Deus denunciou os pecados do seu povo e declarou o juízo determinado para corrigi-los e trazê-los de volta ao caminho reto, a fim de que as coisas boas que havia preparado para Judá e Jerusalém pudessem se cumprir. Embora esta profecia apresente os mesmos temas já estudados em Jeremias e Miqueias, sempre é possível perceber particulares que lançam nova luz para uma compreensão mais ampla da situação espiritual do povo de Deus naquele período e nos tempos atuais. Porque livro de Sofonias, palavra de Deus por Sofonias, a uma geração em um tempo muito antigo, entretanto, está assim dito na palavra de Deus: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pelo exemplo na vida deles possamos bem ordenar os nossos caminhos. Aí está essa situação. Por isso que uma forma comum dos profetas estarem falando praticamente a mesma coisa, tanto Isaías, Miqueias, como Jeremias e outros mais. E assim, no primeiro parágrafo deste subtítulo, primeiro, juízo contra Judá e Jerusalém, podemos estar lendo Sofonias, cujo nome significa o Senhor esconde. Era tataraneto do rei Ezequias e profetizou durante o reinado de Josias.
Este foi o último rei piedoso de Judá, e seu governo foi assinalado por uma restauração espiritual da nação, que começou com o banimento da idolatria e o restabelecimento do verdadeiro culto ao Senhor Deus, depois com a reparação e purificação do templo, havendo sido encontrada uma cópia da lei nesta reparação do templo. Mesmo assim, o profeta acusa Jerusalém e Judá de muitos pecados e retrata a condição espiritual lamentável em que o povo se encontrava, cujo castigo, em razão das reformas e do coração reto e sincero de Josias, apenas havia sido postergado para um momento futuro, mais adiante, adiado. Então, o quadro que nós encontramos aqui é um profeta Sofonias, numa palavra, no tempo do rei Josias, atenta aqui, Josias, e é o início do período também das profecias de Jeremias, sendo que ele é tataraneto de Ezequias, o rei do tempo, digamos assim, de Miqueias. Ou seja, as pessoas, as gerações se sucedem, mas a palavra de Deus não falta. E há homens fiéis no passado, Ezequias é o nosso caso aqui, e no presente do nosso contexto é o Josias. Mas, com Josias tremendamente contra a idolatria, nos termos de Judá e até mesmo das 10 tribos que já não existiam, ele avançou pelo território adentro e destruindo todo vestígio de idolatria, com sinceridade e temor de Deus. Mas o povo já vinha de muitos anos pecando, acostumados a coisas erradas, e Deus falando, não mudavam. E com isso, um rei bom, um povo condenável, e Deus avisando que viria, sim, o juízo, com muita reprovação, com muito, vamos dizer assim, terror, em castigos tremendos, mas Josias não pôde impedir, mas pôde, pelo menos no seu tempo, nada aconteceria de mal àquele povo. Muito bem, isso nós vemos em Sofonias, ali no capítulo 1, no verso 1, só o verso 1 que diz: palavra do Senhor Deus, vindo a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E assim, podemos comprovar que este profeta era tataraneto, sim, do rei Ezequias. Aí está, alguém da linhagem real, profeta de Deus, fiel e trazendo a mensagem de Deus. Os versículos que nós estamos apresentando, além do primeiro verso desse primeiro capítulo, está em 2 Reis, no capítulo 22. Sim, lá em 2 Reis, no capítulo 22, nós temos a história aqui narrada no tempo de Josias, quando o verso 1 e 2 dizem para nós: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, e andou em todo
o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Um rei fiel. Versos 8 a 11 contam para nós que esse rei, no temor de Deus e no zelo das coisas de Deus, manda reparar o templo. O verso 8 diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor Deus. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor Deus. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo do rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha que interessante. Josias, o rei, manda consertar o templo em Jerusalém, e lá na reforma acharam o livro da lei. Uma cópia, possivelmente, e trouxeram para o rei, leram para o rei ouvir, e o rei ficou abismado com o que estava escrito. E o que era? Era alguma palavra, naturalmente, destas, como Miqueias disse, como agora Sofonias estaria dizendo, e Jeremias também vai dizer nos momentos seguintes. Ou seja, o povo continua em transgressão contra Deus, e cada vez pior, cada vez mais se aprofundando na idolatria e na transgressão de uma forma geral, injustiças, opressões e corrupções. Coisa terrível. Então, o castigo, tem um castigo. Bom, teríamos que ficar somente na ideia de que o livro foi achado e se leu as bênçãos e as maldições. E se o povo não andava no preceito de Deus, as maldições eram tão grandes, supondo uma coisa ou outra, Josias se espantou e rasgou as suas vestes. Sinal de luto, de pesar, de dor. E de lamentação, porque o castigo era claro e ele entendeu que o povo era merecedor de um castigo pelo desvio das coisas de Deus. E no versos 16 e 17, lemos, ele vai mandar consultar uma profetisa, e a palavra de Deus pela profetisa é essa. Verso 16, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, a profetisa que foi consultada pelo rei Josias vai dizer que, sim, o castigo já está determinado. O povo continua em desobediência, rebeldia, a idolatria, coisa terrível aos olhos de Deus, e outras transgressões mais. Então, primeiro Josias teve a notícia pelo livro da lei, depois a profetisa confirmou, e no nosso estudo Josias vai falar a mesma coisa. Ou seja, Deus nunca deixou de advertir o povo do caminho errado que andavam e o castigo que viria. E isso passando anos, séculos estão passando,
e o povo transgredindo, até que chega a hora que Deus não volta mais atrás, está determinado. E nessa ocasião o rei é bom, e Deus não traz o mal nesses dias, mas está chegando essa destruição que nós estudamos nas lições anteriores, sim, no livro de Jeremias. Muito bem, passando à frente, um segundo parágrafo, nesse mesmo subtítulo, Juízo contra Judá e Jerusalém, está em tela para nós podermos considerar e ler agora. Diz assim: o profeta anuncia aqui o castigo iminente do Senhor contra Judá e Jerusalém, cujo propósito seria purificar o seu povo, tanto daquilo em que tropeçavam, como daqueles que haviam entregado irremediavelmente à iniquidade. Não há nada mais o que fazer para adiar este dia, senão calar-se e, estarrecido, contemplar o que o Senhor Deus estava prestes a fazer. O juízo é anunciado como uma matança generalizada, da qual os pecadores não escapariam, nem príncipes, nem servos. Embora o profeta não faça menção direta à Babilônia, nem ao cerco, nem... Aqui temos, entretanto, uma referência indireta à aproximação do exército caldeu pelas montanhas, ou pelo norte, porque sempre foi dito, pelo norte virá o castigo. Continuamos a leitura do texto. A profecia contra Judá e Jerusalém se encerra com uma descrição desse dia terrível, quando aqueles que haviam permanecido indiferentes à palavra de Deus seriam encontrados e levados, e não poderiam se regalar naquilo que haviam acumulado para si. Até o mais poderoso dos homens clamaria nesse dia, e todos andariam como cegos, apanhados nos seus pecados e incapazes de se livrar do castigo. Estava tudo já determinado. E o povo, em especial os grandes, poderosos, aqui se coloca príncipes, aqui se colocam também os religiosos, que estavam enriquecidos, muitas vezes em opressões, em injustiças, mas viria o dia que nada disso se aproveitaria, antes seria um testemunho das suas misérias, das suas injustiças, dos roubos, e o castigo seria garantido e perderiam tudo que ajuntaram em sua vida. E temos em sequência alguns versos que apontamos no capítulo 1, resumindo todo o capítulo. Primeiramente os versos de 2 a 8, que dizem para nós assim: Deus dizendo: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor Deus. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor Deus. Verso 4: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome de Quemarins com os sacerdotes. Verso seguinte, 5: e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor Deus, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor Deus, e os que não buscam ao Senhor Deus, nem perguntam por Ele, e cala-te diante do Senhor Jeová, palavra que Deus diz, porque o dia do Senhor está perto,
porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Então, Sofonias está repetindo a mesma coisa dos outros profetas. Ou seja, transgressões em cima de transgressões. Sim, idolatrias e idolatrias de toda sorte, e às vezes misturados com a invocação do próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, vários deuses, com o Deus de Israel junto ou não. E o povo desviado, porque o mandamento é claro. Israel, ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, portanto, o servirás e somente a Ele adorarás. E agora, o povo em tantas transgressões. Observe como o anúncio do pecado do povo é tão clara, por Sofonias, como foi também pelos outros profetas. E o profeta de estudo maior neste trimestre, Jeremias, falou a mesma coisa. Agora, verso 11 a 13. Observe neste primeiro capítulo que continua a citação da palavra de Deus, dizendo: uivai, vós moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro serão destruídos, e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor Deus não faz bem e nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Ou seja, Deus está determinando e mostrando um tempo perto já para essas coisas acontecerem. E esse dizer, o Senhor não faz bem e nem faz mal, é dizer, Deus não está nem aí com se pecarmos ou não pecarmos. Então vão viver de qualquer jeito. Mas eles diziam isso, mas os profetas continuamente diziam: está errado esse procedimento, essa idolatria toda, converte-se logo se arrependendo disto, ou então virá a espada no juízo que Deus vai trazer, e está anunciando sempre como uma grande matança em toda a terra, de homens e de animais. E ainda continua o verso 14 em frente, quando se diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor Deus, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Aí está esse primeiro capítulo. E observem como esta palavra em particular, agora por último, é igual à palavra do profeta Joel. Dia do Senhor, dia de trevas
dia de espanto. Agora vamos entender o dia do Senhor, que muitos pensam que é só no juízo final. Não. Sempre Deus visita a terra, povos ou pessoas individuais, com o seu castigo, a sua repreensão, ou já uma destruição, porque Deus já tem falado há muito tempo para alguns. Isso aí é chamado o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Deus estabelece, e isso em cada geração, para trazer o castigo sobre a face da terra, ou um povo, ou um grupo, ou uma nação, ou uma pessoa individual. Dia do Senhor, dia de trevas, dia de terror. Quem poderá escapar? Ou seja, é um dia tremendo. Como também é certo dizer que o último dia, o dia do juízo final, será terrível. E porque alguns dizem que venha logo o dia do Senhor, que possamos estar prontos, preparados e aprovados para esse grande e terrível dia do Senhor. Então observe, os profetas falam praticamente a mesma coisa. Uns repetem alguma coisa que o outro disse e outros trazem outra linguagem. Como aqui, sendo condenado aqueles que ajuntaram riquezas na impiedade e injustiça e vão perder tudo. E será uma destruição rápida. É o que está sendo falado por Sofonias. E assim podemos continuar no nosso estudo, indo agora para o subtítulo 2, Juízo contra várias nações. Capítulo 2. E aqui temos também 2 parágrafos. No primeiro, que está em tela, nesse subtítulo 2, Juízo contra várias nações, e fazemos agora esta leitura. Está em tela, observe aí. Assim como outros profetas, Sofonias é incumbido de anunciar o juízo de Deus, especialmente contra Judá e Jerusalém, mas não apenas contra o seu próprio povo. Seria um juízo em escala mundial. E aqui 5 nações estrangeiras são ameaçadas e relacionadas na visitação divina, a saber, Filístia, os filisteus, Amon, os amonitas, Moabe, os moabitas, Etiópia, os etíopes e Assíria, os assírios. Assim o capítulo se inicia com um chamado ao arrependimento, sendo que o castigo sobre as nações que se segue apenas reforça a proximidade e certeza de que o Senhor Deus visitaria o seu povo, pois o juízo começa pela sua casa. Ao mesmo tempo, este anúncio contém o princípio de uma esperança de restauração para o povo de Deus, na medida em que o Senhor visitaria nações que haviam participado da ruína de Judá e de Jerusalém, ou zombado da sua destruição. Assim os filisteus, depois de muito tempo, mantendo perpétua inimizade contra o povo de Judá, seriam finalmente aniquilados, e a costa do mar, que antes ocupavam, serviria de pastagem para os rebanhos dos cativos de Judá, quando estes voltassem do cativeiro. Aí está, tal qual Jeremias, tal qual Miqueias, tal qual Joel e outros mais. Aqui se apresenta, se avisa ao povo que o tempo do castigo, o tempo do juízo está perto. E as nações também serão julgadas. Se as nações vão, e já houve vários testemunhos anteriores, era para o povo estar certo, já aconteceu antes, e Deus está avisando que vai acontecer de novo. As nações serão julgadas e castigadas, e nós, povo de Deus, é por nós que Deus começa. Então, primeiramente, com eles haveria uma cobrança da parte de Deus. E destaquemos Filístia, Amon, Moabe, Etiópia e Assíria,
nações que estavam aqui sendo citadas, em particular a Etiópia e a Síria, nações de grande poderio bélico, estariam sendo repreendidas por Deus nesta ocasião. Nesse primeiro parágrafo, queremos destacar alguns poucos versos. Capítulo 2 de Sofonias, verso 1 a 3, diz assim: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo ou vergonha. São expressões equivalentes no original. Antes que saia o decreto e o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor Deus. Buscai o Senhor Deus, vós todos os mansos da terra, que podes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Em vez de falar porventura, podíamos dizer certamente sereis escondidos no dia da ira do Senhor, os que buscam ao Senhor. Aí está Deus falando a diversas nações que quem estivesse ouvindo, que tomasse cuidado e buscasse a Deus, porque a ordem do castigo, sim, do juízo de Deus, a cobrança de Deus estava já determinada. Mas observe que Deus está falando às nações, mas mostrando que lá tem gente que ouve o que Deus fala e vai se cuidar para não estar achado em transgressão e rebeldia contra o Deus único de todo o mundo, de todo o universo. Por isso essa palavra do verso 3, sim, protegidos no dia da vingança ou da ira de Deus, os que, conforme está em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz a cada um, ou às nações, e isso em cada geração. Também continua no verso 4 a 7 do capítulo 2, a colocação do profeta Sofonias, porque começa a dizer: porque Gaza será desamparada, e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde. Se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Falando de uma destruição, de um juízo e de povos aniquilados, em particular da costa do mar, isso os filisteus, e fala já que aquela terra seria do povo de Israel, que ainda estaria passando por uma destruição, o restante levado em cativeiro, mas pós-cativeiro, pronto. Ou seja, toda a ira de Deus é contra os pecadores, não, vamos dizer assim, arrependidos do mal que fazem, e não convertidos ao Senhor. Mas haveriam convertidos, estariam passando por um mau pedaço, porque de uma forma ou de outra talvez pudesse ter se envolvido nisso, ou simplesmente situação do momento em que viviam junto a tantos pecadores. Mas, observe, Deus visitando a terra, trazendo uma certa destruição de pecadores, e quanto a uns seriam guardados e trazidos para uma vida mais calma, humilde,
mas em paz e diante de Deus, na sua presença, com sua aprovação. Indo em frente, nesse segundo subtítulo da nossa lição 3, no livro de Sofonias, subtítulo esse que diz Juiz contra várias nações, o segundo parágrafo está em tela dizendo: quanto a Moabe e a Amon, conhecidas são a zombaria e o escárnio com que olhavam para Judá e Jerusalém, e para o próprio Deus vivo, por ocasião do cerco e queda da nação, seriam por isso assoladas completamente, e sua terra passaria a fazer parte da terra onde o nome do Senhor, só o nome do Senhor, seria conhecido e invocado. Segue-se uma única sentença contra os etíopes, que, pelo menos em uma ocasião, havia causado grande temor em Judá durante o reinado de Asa, e que por isso seriam mortos à espada. E a profecia se conclui com uma palavra de destruição contra Nínive, capital da Assíria, que então se aproximava da sua queda na mesma proporção em que os caldeus se fortaleciam. Então está Moabe e Amon, sempre contrários aos descendentes de Abraão, sim, por Jacó, por Israel, sim, sempre contrários, sempre querendo tomar aquela terra que Deus tinha dito a Abraão: é de você e sua descendência, por Isaac e Jacó. Muito bem. E esses povos então seriam duramente repreendidos e deixariam de ser povo. Não são conhecidos hoje como povos, não existem mais. E, entretanto, haveria tempo e um projeto que seria estendido por todo o mundo, de muitos conhecerem a Deus e buscarem ao Senhor, o único Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que era chamado Yahvé ou Jeová, o Deus que é e que agora é conhecido como Deus e Pai de Jesus Cristo. Muito bem, tudo isso aí colocado. A Síria é um poder, uma potência naquela época, perdendo a sua força, e Caldeia subindo e vindo a ser um novo império sobre o mundo. E a sequência das gerações continuariam. Muito bem, e nesse capítulo 2 de Sofonias, nós temos ainda os versos 8 a 11, que dizem para nós desta forma: eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Verso 10, isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Olha Deus falando de ira e destruição, ao mesmo tempo falando de povos, gente que ainda sobra para servi-lo com sinceridade. Então Deus estava eliminando os pecadores que não querem se corrigir, porque avisados estavam sendo, e o juízo chegaria breve. O verso 12 coloca para nós: também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Condenação e acréscimo de outro povo, etíope. E finalmente o verso 12: estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto.
Hoje já não tem nada, só ruínas destas cidades aqui citadas e nações aqui citadas. Mas vamos em frente no nosso estudo. No nosso esboço temos um terceiro subtítulo que diz exortação ao arrependimento e esperança. Muito bem, exortação ao arrependimento é exortação à esperança. Porque em Deus há misericórdia. Deus fala da ira, ao mesmo tempo que fala da ira e de um desastre consequente, ele fala também de uma misericórdia estendida e que haverá gente que vai escapar de tudo isso. Porque, diz o salmista, a sua benignidade dura para sempre. Ou estudamos em Jeremias, palavra de Jeremias, que as misericórdias do Senhor Deus são a causa de nós não sermos totalmente destruídos. O mundo não é totalmente destruído já agora, porque Deus é misericordioso e há muitos, e muitos está dando mais uma oportunidade, mais um tempo de conhecerem a Ele e terem os seus caminhos mudados para um caminho de justiça, de equidade, um caminho do bem. E nesse subtítulo 3, temos uns primeiros versos, que são Sofonias, sim, no capítulo 3, o verso 1 até o verso 7. Uma colocação que diz isto mesmo: ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. E exterminarei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças e a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. E eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída conforme que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Aí está esta palavra. Já foi falado no capítulo 1. Capítulo 2 é contra as nações gerais. E de novo Deus voltando a falar de um povo que não aprende. Judá, moradores de Jerusalém, não aprende o caminho da verdade. Mas Deus certamente vai estar atuando e operando as suas maravilhas, correções e à espera de que se arrependam. E observe, Deus não fica ausente, Ele está sempre presente, avisando, através dos profetas ou outras operações, como os profetas que faziam prodígios no meio do povo, mostrando que só o Senhor era Deus. Mas continuando, indo para um segundo parágrafo, no subtítulo 3, exortação ao arrependimento e esperança, sim, nós temos o texto em tela que diz, as palavras de Deus. O texto em tela é, as palavras de Deus, através deste profeta, se encerram com uma viva esperança de restauração que se seguiria ao juízo, quando o povo de Deus voltaria a se alegrar e ter motivos para cantar, pois de fato não haveria mais do que castigá-lo, e nenhum inimigo mais restaria
que ele precisasse temer. O remanescente que havia se lamentado sobre as agruras da nação, sentido mesmo a desonra que se abatera contra Jerusalém e Judá, ao cair diante de seus adversários, e todos aqueles que haviam sido de alguma forma vexados pelos estranhos, haveriam de ser honrados e lembrados, mesmo na terra dos seus algozes, quando os cativos fossem restaurados e trazidos de volta a Judá. Ou seja, Deus falando de ira e já falando de uma misericórdia atuante da parte dele para o restante, para trazê-los de volta à sua terra e para continuarem a sua vida comum, mas no serviço, no cuidado de estar nos caminhos de Deus, obedecendo aos seus ensinos, preceitos, mandamentos. Olha, observe bem essa atuação de Deus, onde sempre no meio da ira está pronto a usar de misericórdia. O que muitos perceberam e correram buscando socorro de Deus na hora que o castigo estava apertado e pronto. Aí vem e alcança a salvação. Um exemplo simples, no tempo de Jesus, quando ele estava sendo crucificado ou estava dependurado no madeiro, 2 malfeitores do lado. É a humanidade ali representada. Ali 2 malfeitores e o Salvador deles. Um deles, na última hora, considerou, olhou para Jesus, viu a multidão, viu o texto da sentença pelo que Jesus estava sendo morto e viu, esse homem é justo, não fez coisa alguma errada. E eu sou digno dessa condenação. Só isso, reconheceu os erros e olhou para Jesus e pediu. O que ele pediu? Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus já lhe dá a resposta. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não falou de muitas coisas. Você tem que descer, tem que isso, tem que aquilo. Desce dessa cruz, vai consertar a sua vida. Não tinha tempo. Já estava igualmente, sim, condenado à morte. E morreria por causa dos seus pecados. Ou seja, prestaria conta dos seus malfeitos. As autoridades determinaram morreria. E Deus, que também traz a condenação, porque o salário do pecado é a morte, no sentido espiritual, mas para esse que estava morrendo na vida física, por se arrepender, Jesus já estendeu a salvação para ele. O outro continuou errado, ainda zombando de Jesus e perdeu a oportunidade. Assim Deus fala a toda a humanidade. Toda a humanidade de alguma forma está em pecado. Não há um homem que peca, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, Jesus é dado como Salvador. Ou seja, aqui não fala de Jesus, mas mostra a misericórdia de Deus que, em meio à ira do castigo, de tanta perversidade, ele está pronto a usar de misericórdia. E assim, ainda no capítulo 3 de Sofonias, os versos 14 a 17 dizem para nós, numa mudança do quadro, quando se diz aqui, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor,
regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha, mudou o quadro. Um Deus irado, depois de fazer a correção, os que sobraram, e que estão ali arrependidos, quebrantados, humilhados, esperando a misericórdia de Deus, Deus volta e fala de festa. Ou seja, Deus tem mais prazer na conversão de um pecador do que numa multidão de pecadores, de profanos, destruídos para sempre, para nunca mais transgredir e ofender a Deus. Essas são as misericórdias de Deus. E no verso 18 ao verso 20, outra vez esta expressão, 18 diz, os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. 20. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Esta palavra precisamos entender, não é para esta terra física, porque depois vem Jesus e faz-nos entender, não é aqui o lugar do vosso descanso, o que já falou os profetas anteriores, não é aqui o lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Corrupção destrói grandemente. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu irei e voltarei e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, a recompensa que aqui se diz não é mais nessa terra, aqui nesse globo terrestre, nem nesse corpo físico, já é nos lugares celestiais com o próprio Deus, conforme diz em Apocalipse, eis aqui a morada de Deus com os seus. Portanto, vamos entender, há um lugar, uma pátria que nos espera, e essas palavras de figura, fica aí como figura de uma recompensa no final, que não será aqui, mas nos lugares celestiais. Mas com aquele povo, os que foram em castigo, que se remendaram da sua má conduta, vão voltar e vão ter tempos áureos ainda nesta terra, mas o melhor ainda está por vir. E esta palavra também é dita lá em Isaías, no capítulo 40, mostrando que não é somente esses profetas, mas outros que sempre anunciam o juízo de Deus terrível, grande e terrível dia de Deus contra o céu, o juízo, mas ao mesmo tempo as misericórdias de Deus. As suas mãos de bondade e benignidade estão estendidas para aqueles que se arrependem e pedem socorro. Isaías, portanto, no capítulo 40, está escrito nos primeiros versos assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor Deus por todos os seus pecados. Ou seja, conforme vimos em Miqueias, suporta a correção. Quebranta-te diante de Deus quando se vê o juízo e a repreensão de Deus acontecendo. Não morra no endurecimento dos vossos corações, mas antes, vendo a espada, entendendo que é Deus cobrando alguma coisa, muda de vida enquanto pode. E Deus quer isso. E o tempo
Ele dá. Vamos aproveitar então o nosso dia a dia para estarmos aprovados diante de Deus. Assim temos estudado essa lição e queremos concluir com uma palavra simples, curta, que diz: assim como Jeremias e Miqueias, Sofonias, nosso estudo, é claro e incisivo no chamado ao arrependimento e a reconhecer a justiça de Deus no castigo. Também não é menos claro no anúncio de uma firme esperança, a qual nem mesmo o fracasso da nação em obedecer à vontade de Deus impediria que os fiéis alcançassem a salvação. Se há muito joio, muito joio, entretanto Deus terá cuidado do pouco trigo que possa estar disperso e não perceptível aos olhos humanos no meio de tanta corrupção deste mundo. E assim, estamos encerrando nossa lição, o livro de Sofonias como nossa lição de número 13, encerrando este trimestre em lições para a escola bíblica dominical. E nosso esboço com os subtítulos: juízo contra Judá e Jerusalém, juízo contra várias nações, e outra vez o terceiro subtítulo: exortação ao arrependimento e esperança. E o nosso textuário foi: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura, ou certamente, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2 e 3. E que Deus os abençoe todos em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo.
Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.